da sua sandália nas areias do lago de Genezaré eram aquelas criaturas extremamente rigorosas na lei, conhecedores da Torá, que é o livro judaico, bastante conhecedores da Torá, mas com muito pouca moralidade. Então, eles não conseguiam entender um rabi que andava descalços em meio aos sofredores. Como entender um rabi que acolhia prostitutas? Como entender um rabi que falava de amor, que a todos amparava e que não se mancomunava com os mortos da sua época? Lógico que a todo momento eles estavam questionando e colocando Jesus em prova. E Jesus então contou 3 parábolas. Essas 3 parábolas eram uma espécie de resposta aos fariseus. São as parábolas dos perdidos. A parábola do denário, se não me engano, a parábola da ovelha, e esta, que a gente vai desenvolver na noite de hoje, que é a parábola do filho pródigo. Então, conta Lucas, o evangelista, o médico lucano, filho de Ísis, que não conheceu Jesus, mas que ouviu de Paulo as narrativas do evangelho e que leu os pergaminhos e que muito maravilhosamente, a pedido de Paulo, foi a Éfeso conversar com Maria Santíssima e ouviu dela sublimes relatos sobre a história de Jesus. O Evangelho de Lucas é um dos meus preferidos. Todos são maravilhosos, imperdíveis, e a gente precisa estar sempre lendo. Mas Lucas fala muito ao meu coração. E é nesse Evangelho que nós encontramos esta parábola, assim narrada com tanta clareza. Diz Lucas que havia um pai que tinha 2 filhos. O mais moço chegou para ele e disse: pai, dá-me o meu quinhão. Dá a minha parte, a parte que me cabe, porque preciso ir ao país longínquo. E o pai deu a esse filho a parte que lhe cabia. E esse filho, ao pedir ao pai a parte que lhe cabia, isso era uma coisa muito grave naquela época. Para a gente entender esse pedido, a gente precisa, no tempo, pensar o psiquismo do povo judeu, naquela época. Pedir ao pai a parte da herança que lhe cabia significava a mesma coisa que matar o pai. E o significado psicológico para aquele povo era muito mais profundo, muito mais rigoroso, muito mais pesado, porque quando ele pediu o seu quinhão e partiu ao país longínquo, ele não estava só se desapartando do seu pai, mas de toda a sua comunidade, todo o seu clã. Significava que ele estava rompendo não apenas com o pater, mas também com a sua sociedade. E que ele teria que ir embora. Ele não poderia ficar ali. Porque para o judeu, a terra, e era a forma como ele conseguiria o quinhão dele, o pai vendendo uma gleba das suas terras. Isso é uma coisa muito forte. Eles davam muito valor aos pedaços de terra. Então, se desapegar disso tem um simbolismo bastante profundo. Era uma ruptura muito profunda, mas ele pediu e o pai deu a parte que lhe cabia e ele foi. E lá num país longínquo, ele gastou toda a sua herança na devassidão. Era bastante promíscuo, imaturo, e ele então perdeu toda a herança que recebeu.
E conta Lucas que Jesus narrou, de Jesus de Nazaré, que houve uma grande seca nesse país longínquo. E que acabou todo o dinheiro, toda a riqueza que ele estava com o moço, o filho pródigo. E ele, então, para não passar fome, pediu para trabalhar com os porcos. Isso aqui também tem um significado muito profundo. E a gente vai discutir depois. Um dos seus amigos ofereceu para ele o emprego de a pessoa que alimenta porcos. Gravem isso. E lá ele pensou, neste trabalho pelo menos eu vou conseguir comer alguma coisa. Mas acontece que nem as alfarrobas que eram jogadas aos porcos sobravam para ele. E nessa condição de profunda miséria, de profundo, como é que eu posso dizer? Degradação. Porque trabalhar dando comida aos porcos para o povo judeu significava trabalhar com a imundície na acepção mais ampla da palavra. Porque o judeu, naquela época, não dizia nem a palavra porco. Ele tinha superstição. E alimentar os porcos era chegar no último degrau da escala social. E foi ali, nesse momento, em que ele está caído, totalmente aniquilado, com fome, com sede, que ele lembrou que na casa do seu pai, os servos comiam com fartura. Eram tratados com dignidade. E aí ele então pensou, vou voltar à casa do meu pai e pedirei a ele que me receba não como um filho, mas como um servo. Levantar-me-ei. Gravem esse verbo também. Irei à casa do meu pai. E voltarei à casa do meu pai. Qual foi o verbo que Jesus usou? Levantar-me-ei. E aquele filho voltou à casa do pai. Quando ele estava se aproximando da casa, o pai o viu, se aproximou dele, foi até ele, não esperou que ele batesse a porta. Foi até ele, abraçou-o perante toda a comunidade e disse aos servos, tragam-lhe uma sandália. Ele estava com os pés descalços. O símbolo também da degradação a que ele chegou. Ele estava sem cabelos e ele estava sem barba. Isso para um judeu também era muito sério. E ele disse, o pai falou, tragam-lhe uma sandália, tragam um manto, tragam um anel, matem o mais bem cevado novilho, porque meu filho voltou. E eu quero celebrar. Mais tarde, quando todos estavam celebrando, o filho mais velho volta para casa do trabalho e para na soleira da porta, percebe a festa, o movimento, que passa. Foi o teu irmão que voltou e teu pai pediu para matar um gordo novilho e estamos celebrando a volta do teu irmão. Como? Ele foi embora e meu pai o recebe assim com festa. O pai foi até a porta, falou com ele, disse, filho, teu irmão voltou. E ele então diz, como pai, podes recebê-lo assim? Eu que aqui fiquei contigo, nunca te abandonei. Tu nunca pedistes para matar
nem um bezerro para que eu pudesse celebrar com os meus amigos. E para este que te abandonou, tu mandas matar o mais gordo novilho. É meu filho que voltou. É meu filho que estava perdido e se encontrou e se achou. E aí termina a parábola. E vamos interpretá-la à luz da psicologia profunda, o significado psicológico dessa parábola. Jesus é o maior psicoterapeuta que nós temos conhecimento. É assim, né, Jorge? Sabe que eu sou uma pessoa com dificuldades, né? Assim, dificuldades tecnológicas. Jesus de Nazaré é o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Diz Joana de Ângeles que, na condição de psicoterapeuta excepcional, Jesus utilizou-se de símbolos nobres, de simbologia, nobres arquétipos da época, a fim de imortalizar as suas propostas de saúde e de bem-estar. Narrando parábolas, facultava o acesso ao ignorado self. Então, todos nós, como quando estamos vivendo as nossas existências aqui na Terra e também desencarnados, dissociados, distantes das leis divinas, distante da proposta ética da divindade, essas leis que estão inscritas dentro de nós como filhos de Deus, temos a genética divina, então Deus está em nós. Quando estamos caminhando fora desse código ético, nós estamos em sofrimento. E esse sofrimento é psicológico. Quando caminhamos pela vida, desatrelados das leis divinas, nós estamos sofrendo. Mesmo que não tenhamos consciência desse sofrimento. Estamos, como diz Joana de Ângeles, com a psique partida, fragmentada. O que seria essa psique fragmentada? Carl Gustav Jung, um nobre criador da psicologia analítica, muito estudado por Joana de Ângeles, ele diz que nós, muitas vezes, nos organizamos em torno do ego. O ego é essa face da nossa psique, com a qual nós nos organizamos e vivemos o aqui e agora. Essa face imediata, periférica das nossas relações. O ego precisa se integrar ao self. O self é a divindade, é Deus em nós. O self, para além da sombra, é o que há de mais iluminado em nós. São as potências divinas que estão dentro de nós. Por isso Jesus de Nazaré dizia: vós podereis fazer tudo o que eu faço. E é por isso que Jesus sempre usou verbos nas suas parábolas e nas suas conversas com aqueles que se aproximavam dele, verbos que incitavam a criatura ao movimento, à transformação. Por isso, o filho pródigo: levantar-me-ei. O esforço de sair da lama, da pocilga na qual ele se emaranhou e buscar ascender, retornar à casa do Pai. Fazer esse movimento de volta, que é o movimento de integração da personalidade partida, fracionada. Quando eu consigo unir a minha potência divina ao ego. Quando ego e self se harmonizam, eu consegui me luarizar. Esse é o trabalho nosso nas sucessivas existências. Então, Jesus conhecia a psique humana em sua profundidade, os seus abismos, as inquietações da alma humana. As suas heranças, os seus equívocos, as suas incertezas, todos os seus meandros, e porque identificava naqueles que o seguiam
os tormentos que os infelicitavam, apresentou na parábola do filho pródigo o eficiente processo terapêutico para as gerações futuras, de forma que, em todas as épocas por-vindouras, o amor e a compaixão, libertando dos traumas e ressentimentos, contribuíssem para a planificação interior dos indivíduos. Joana de Ângeles. Então, todos nós temos ainda várias camadas de conflitos na nossa internalidade. Nós trazemos dores antigas, ancestrais, ainda vacilações, medos, questões que estamos ainda a resolver. É perfeitamente natural que aqui e acolá nós resvalemos diante desses conflitos, porque nós estamos em aprendizagem. Então, nós achamos bastante curioso quando as criaturas se aproximam da doutrina espírita e acham assim tudo lindo, maravilhoso e ficam muito encantadas. Então, acreditam que, por adentrarem a casa espírita, por aceitarem essa doutrina consoladora e compreenderem-na, já resolveram suas questões. Ainda não. Ainda precisamos de tempo, porque estamos num vir a ser. Então, é natural que, mesmo conhecendo essa doutrina iluminada, é natural que ainda nos equivoquemos. E que ainda tenhamos certos medos. Porque essa doutrina amorosa não pede que sejamos, como Carl Gustav Jung tanto falou na sua teoria analítica, que nós cheguemos aqui no centro e coloquemos uma máscara, uma persona, a persona do espírita. Aqui no centro eu sou ótimo. Varro o chão, ajudo o Jorge, evangeliza as crianças, continue fazendo isso. Mas tirou a máscara do espírita, chega em casa é uma peste. Chega no trabalho, não consegue perdoar. Chega no trânsito, é uma fera. Compreendeu? Essa doutrina pede que nós, na nossa caminhada ao país longínquo, que é a nossa separação do Pai, a nossa caminhada longe, estanque das leis divinas, as nossas ilusões, os nossos conflitos, esse país longínquo dos nossos equívocos, que no mergulho nessas ilusões, que nós, passando por essas experiências, consigamos despertar. E ter o insight que o filho pródigo teve quando estava chafurdando entre os porcos. Ele pensou, na casa do meu pai, os servos se alimentam com dignidade, e eu aqui não consigo comer nem a comida dos porcos. Somos nós. Quando entramos nas vias inquietas das nossas ilusões, resvalamos na dor, descemos no despenhadeiro dos nossos equívocos e sofrendo as consequências das nossas ilusões. Lá no meio dos porcos, lembramos que Deus tem para nós uma promessa de amor. E aí fazemos o caminho de volta. Esse caminho de volta, ele tem que ser autêntico, verdadeiro. Nós precisamos identificar na sombra de nós mesmos essas inquietações, entende? A doutrina espírita não nos convida a virar a face, o nosso olhar, a percepção de nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro de nós, essa é a proposta. Cada vez mais espírita você fica quando você começa a trazer as reflexões para dentro de você e auto-aplicar, e auto-reflexionar.
Enquanto você estiver percebendo os equívocos dos seus irmãos, você ainda não é um espírita. E é curioso porque muitas vezes chega na casa espírita e quando já está trabalhando, harmonizado, começa a perceber os defeitos das pessoas. E em vez de agradecer a Jesus a sublime oportunidade de se redimir pelo serviço no bem, começa a criar intriga dentro da casa espírita, ou qualquer outra doutrina religiosa. Aí começa a apontar os defeitos dos irmãos. É lógico que as pessoas têm defeitos. É lógico que nós vamos encontrar em nossos irmãos a nós mesmos, porque enquanto você estiver analisando no seu irmão os defeitos dele, você está se vendo. É seu espelho. E você se acalma, porque o outro é igual a você. E por isso você precisa falar do outro para se justificar e se acalmar. Essa não é a proposta da doutrina espírita. A proposta é: conhece a ti mesmo. Os ensinamentos são esses. As leis são essas. Olha para dentro de ti. Quais são tuas demandas? Quais são as tuas vacilações? Começa arduamente a fazer esse trabalho. E é preciso uma dose de perdão. Uma dose de tolerância muito grande. De insistência. É preciso que não desistamos de nós mesmos. Nós também somos espíritos, vocês sabem disso, né? Alguém aqui não sabe o que é um espírito? Vocês sabem o que é um espírito? Nós temos várias existências, sabiam disso? E ninguém aqui é novinho. Tudo mais velho que Matusalém aqui. Para estar numa casa espírita uma hora dessa, de uma terça-feira, já se padeceu muito. Nós espíritos, nós pedimos ao Pai a oportunidade de vir ao país longínquo da existência. Pedimos ao Pai o nosso quinhão, a parte que nos cabe. Pai, preciso reencarnar de novo. Dá-me nova existência. E o Pai amoroso dá a parte que nos cabe. Um corpício novo. Uma família. Às vezes uma família mais ou menos. Reencarnamos. E fazemos 1000 promessas antes de reencarnar. Quando chega aqui, começamos a reclamar da vida. A nos queixar. Queremos desistir, olha só. Depois de termos implorado a chance da reencarnação. Pai, eu quero ir ao país longínquo, dá-me um novo corpo, quero retornar. Pai amoroso, dá a oportunidade. Quando chega aqui, começa a se intrigar todo mundo. A se queixar, a se sentir vítima. Não é capaz de esquecer. Não é capaz de perdoar. Não é capaz de incentivar. Retoma os mesmos processos, o mesmo padrão psíquico de outrora. Essa parábola não é a parábola do filho pródigo, minha gente. É a parábola de um pai que não tinha filhos. Tinha 2 filhos, mas esses filhos ainda não tinham feito a filiação. Essa parábola, na verdade, é a parábola do pai amoroso. Porque nem o filho mais velho era filho desse pai. Esse filho mais velho, na tradição judaica, tinha o dever de alertar o seu irmão. De chegar no irmão mais moço e dizer: não faça isso. No mínimo, acompanhá-lo. Procurando demovê-lo do intento. Mas silenciou. Deixou que o irmão partisse porque estava tirando proveito
Queria ser o único filho na casa do pai. Queria ser o único herdeiro, então não ficou por amor ao pai, mas por fins egóicos. Finalidades egocentradas. Não amava o pai. E isso é tão verdade, que quando ele percebe que o pai está fazendo uma festa para celebrar a volta do seu irmão, ele para na porta e diz para o pai: por que estás? Não chama o pai nem de pai. Por que estás celebrando a volta desse filho que te abandonou, que foi embora? Porque nunca me deste um cabrito e a ele tu dás um novilho. Está sendo movimentado pelo ego, o ego avassalador. A inveja, o orgulho, o egoísmo movimenta os sentimentos desse filho, que não ficou por amor ao pai nem à tradição, mas queria tirar proveito. Talvez quisesse ter tido a coragem que o irmão teve e o invejasse por isso. Também não era filho desse pai. E esses dois filhos são arquétipos, são símbolos que representam a todos nós. Os nossos equívocos, o nosso distanciamento da casa do pai. Nos dois filhos, nós estamos neles. Jesus é perfeito. Ele traz simbolicamente as nossas viciações. A cupidez, a concupiscência, a devassidão, a promiscuidade, os conflitos sexuais que ainda existem em nós estamos lutando. O egoísmo, a sovinice, a atitude calculada, o orgulho do outro irmão. Veja, a soma dos defeitos dos dois filhos representa a todos nós, distantes do pai. E quem é esse pai amoroso? Vamos analisar? A parábola do filho pródigo, diz Joana, é um manancial de informações psicológicas profundas, guardando um tesouro de símbolos e significados que merecem cuidadosa análise, a fim de retirar-se do seu conteúdo lições de paz e de saúde necessárias para uma existência rica e abençoada. Então, aqui, o país longínquo, eu já falei. País longínquo é porque é a história. É a história que eu já narrei. Então, Joana diz: um indivíduo comum, ainda não iluminado, deambulante de ilusão, pode ser comparado ao filho pródigo, leviano e insensato, que somente convive com objetivos de prazer pessoal e interesse mesquinho, distante das propostas éticas e dos deveres morais. Reparem esse quadro. Isso aqui é um detalhe do quadro de Rembrandt, mas está um pouco modificado. Mais adiante eu coloquei a pintura toda para a gente analisar. Então, a gente precisa perceber, na figura do filho pródigo, um arquétipo profundo dos nossos próprios equívocos. Mas também o movimento de renovação. Eu estou fazendo, no tempo quando eu consigo ter tempo, contando quantos verbos de movimento Jesus usa no Evangelho. Vai até os sacerdotes. Lázaro, sai, vem até mim. Ele diz isso a Lázaro. Levanta e anda. O que mais que ele diz? Ele diz aos 10 leprosos: vão até os sacerdotes. Como a significar que nós precisamos fazer esse movimento da nossa transformação. A casa espírita é um lugar de aconchego, de acolhimento. Aqui nós vamos receber a terapêutica espírita, que é o aconselhamento fraterno, a desobsessão, caso necessário, a água fluidificada, magnetizada, o passe, o magnetismo. Nós vamos ouvir palestras e nos sentimos tão bem renovados. Mas a terapêutica é essencial.
é aquela que vai se dar dentro de você. Com a ajuda desses recursos, você fazer esse movimento de autorreflexão. E às vezes é tão doloroso, tão difícil, que a gente precisa de ajuda. Sozinho a gente não consegue. Então, nós precisamos buscar ajuda terapêutica. Há profissionais de saúde mental. Ah, mas eu não sou doido? De perto ninguém é normal, já dizia Caetano Veloso. Os que dizem que não são doidos são os mais perturbados. Eu digo que de vez em quando eu sou louquinha. Estou brincando. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: buscar um tratamento com um profissional de saúde mental sério, fazer um profissional que escute, que você vá conversando, trabalhando os seus conteúdos, é mais fácil de você superar as questões, você analisar suas emoções. Quando nós estamos funcionando no ego, o ego está dominando as nossas ações, são os nossos conflitos e os nossos equívocos que falam por nós e que determinam nossas escolhas, escolhas afetivas, a forma como a gente se conduz, a forma como a gente se relaciona. Então a gente se perde nesse país longínquo porque a gente tem muito medo de se autoconhecer. E aí vem a necessária dor, o necessário processo de mergulho no sofrimento para que a gente tenha um insight. E faça esse movimento corajoso de autotransformação. A doutrina espírita, nós já falamos aqui algumas vezes, ela é toda uma proposta de autorrevolução e de autonomia. Mudança íntima. Ela é toda uma proposta de olhar para dentro de si mesmo e, com coragem, soltar as muletas. As muletas, muitas vezes, são essas muletas psicológicas que te impedem de se acessar e se transformar. Quando ainda estamos colocando a culpa dos nossos infortúnios nas relações familiares, por exemplo, no trabalho, nas dificuldades financeiras, quando eu estou trabalhando essa superfície, que é a do ego, e considerando que minha infelicidade ela está centrada e justificada por essas questões externas, eu ainda não estou no processo de cura, de autocura, de autolibertação. Eu preciso fazer esse movimento corajoso de retorno à casa do Pai. Foi muita coragem desse menino. Porque ele tinha se desapartado, não apenas do pai, do irmão, mas de toda aquela comunidade. O caminho de volta, às vezes, o nosso caminho de volta pede essa coragem. Que nós tenhamos humildade. Que nós tenhamos força para superar as vozes internas. É por isso que, diante do cego de Jericó, os dois cegos de Jericó que gritavam, enquanto uma multidão cercava Jesus, eles gritavam: Mestre, filho da casa de Davi, tende piedade de nós. E a multidão gritava alto: Mestre, filho da casa de Davi, tende piedade de nós. Eles também gritavam mais alto do que a multidão. E Jesus escutou os brados dos dois cegos. E se aproximou. Que queres? Você aguentaria, Solange? O Senhor da vida olhando nos seus olhinhos. O que é que você quer, Solange? Saberias responder? Saberias responder a Jesus? O que é que você quer? É Jesus que está perguntando. Porque às vezes nós pedimos tanta coisa equivocada ao Senhor. Esperamos da vida e sonhamos com tanto equívoco, com coisas que nos aprisionarão por séculos, porque não sabemos ver, não sabemos pedir, não nos autoconhecemos para saber quais são as nossas demandas essenciais e pedimos ao Senhor com base no ego. O ego equivocado. Mas os cegos souberam pedir: Senhor, queremos ver.
Era justo? Eles viram. Mas reparem na psicologia profunda desse momento, dessa passagem do Evangelho. Para serem ouvidos pelo Senhor, eles tiveram que gritar mais alto do que a multidão. E onde está a tua multidão? Onde está a tua multidão? Essas vozes seculares, inquietas, te puxando para baixo, te afastando de ti mesmo. Silencia essa mente, criatura. Medita. Joana de Ângeles fala que devemos meditar. Momentos de meditação. Alguns momentos por dia. Um momento por dia. Coloca uma música suave. Esvazia tua mente de todos os problemas, das dúvidas e das inquietações. Ora ao Senhor. Levanta e volta à casa do Pai. O movimento de conexão com o Senhor através da oração. Esvazia a mente de queixas, de sentimento, de complexos de inferioridade. Porque as nossas culpas são tão grandes ainda, nossos tormentos são tão grandes ainda, que nós nos sentimos diminuídos nas relações. Ninguém pode dizer nada para a gente que a gente logo se ofende. É porque a gente se sente culpado. A gente logo se intriga, se afasta. Porque no fundo nos sentimos culpados. Então, aceita ainda as tuas vacilações, a tua imperfeição, o teu medo. Aceita essa imperfeição natural do processo de aperfeiçoamento. Aceita a tua inquietude, teu medo. Aceita esse passado doloroso. Alisa. Passou. Eu agora tenho este momento do tempo, esta faceta do tempo. É essa faceta que me pertence. Porque o tempo que passou já não me pertence. E esse momento presente, ele quase que já se esvai. O futuro vai ser conforme o trabalho de agora, os sentimentos de agora, a coragem de agora, o esforço de agora. Alisa o passado, perdoando a ti mesmo, se aceitando incompleto ainda, admitindo os conflitos, simplesmente admitindo, sou invejosinho, eu tenho uma invejazinha mórbida, ela está comigo ainda, porque ainda tem um complexo de inferioridade muito profundo, então eu tenho tanta inveja de quem irradia. Admite, porque ao admitir você trabalha com afinco para voltar à casa do Pai, para superar o conflito. Não é dizendo, eu sou espírita, não posso ser invejoso. Não. Existe a inveja em mim. Eu estou dando um exemplo. Mas existem outros conflitos. Estão compreendendo o significado da parábola? Como a gente se desaparta do Pai? Então, mais adiante, eu não estou nem olhando o relógio, que eu não quero nem ver. Caindo em si, porém, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Um insight profundo. Eu me afastei das leis divinas, vivo nas ilusões. O que resta de mim? Que sofrimento profundo é esse? Quando a pessoa dá conta que tudo que se lhe ocorre não é por causa dos outros, mas por causa das próprias escolhas, dos próprios equívocos. Então, ele cai em si. Somos nós. E, às vezes, nós precisamos passar por processos profundos de dor. Essa semana,
Não, faz 15 dias, nós conversamos com um rapaz assim, tinha uns 38 anos. Ele ouviu essa mesma palestra que nós fizemos, com esse mesmo tema no Peixotinho. E na semana posterior, ele foi ao atendimento fraterno, pediu para ser atendido por nós. E ele então conversa, dizendo que aos 38 anos, ele tinha perdido tudo. A esposa havia o deixado, os amigos o abandonado. Estava devendo muito dinheiro, perdeu a casa que morava, o carro, perdeu inclusive a dignidade perante a sociedade. Enquanto ele tecia, ele descrevia a sua situação, chorando muito e caindo em si, nós pegamos a sua mão e dizemos: ainda bem. Que bom. Porque a tua casa, ela estava assentada em alicerces podres. Tu não tinhas nada. Estavas sentado na ilusão. Então era preciso que tudo ruísse, que tudo virasse pó, e que tu chegaste ao último degrau da condição social, para finalmente cair em si. Isso é um momento maravilhoso para uma alma. Estás muito melhor que muitos daqueles que consideravas amigos. Qual o problema essencial? Sou viciada em jogo. Uma ansiedade estrutural na sua psique, a psique partida, fragmentada. Uma ansiedade profunda, nunca tratada, nunca dialogada com o terapeuta, nunca enfrentada. Ele então buscou uma janela de prazer. E essa janela era dependência no jogo. O jogo. Jogo de pôquer. A dinheiro com amigos. Não era nem casa de jogo, que agora é proibido, né, Jorge? Perdeu tudo. Mas não é bom. Não é bom porque sem perder, sem comer, nem comer alfarrobas de porcos, ele ainda estaria num círculo vicioso. Então é por isso que a gente, nesse momento da palestra, a gente vai falar do Pai. Vamos chegar nele? Depois eu venho para cá. O Pai amoroso. Esta é a parábola do Pai amoroso. Aquele pai poderia não ter dado o quinhão do filho, mas ele não disse nada. Queres teu quinhão? Está aqui. Permitiu que o filho exercitasse o seu livre arbítrio. Assim é Deus conosco. Deus nos dá a oportunidade. E ele, então, permitiu que o filho fosse ao país longínquo para ter a experiência essencial, para passar por esse movimento de profunda desvalia, para finalmente cair em si e fazer um retorno profundo e verdadeiro à casa do Pai. Sair do país longínquo das ilusões, retornando à casa do Pai, agora procurando unir o self ao ego, unindo a sua psique. Então, nesse quadro de Rembrandt, perfeito, nós temos representada a parábola do filho pródigo. Eu só coloquei um pedaço, só deu para colocar um pedaço, mas aqui tem a irmã, tem o irmão. Aqui tem um rosto, que Joana de Ângeles diz que seria a mãe. A mãe que está ali como que tutelando o reencontro. Mas vamos prestar atenção. Olha como ele chegou na casa do Pai.
olha, careca, desvalido. O pai o acolheu. O pai não permitiu que ele batesse a porta, o pai foi até ele. Isso significa que quando nós fazemos um movimento de retorno à casa do pai, o primeiro, as forças espirituais se aproximam de nós. O pai foi até ele e o abraçou para dizer à comunidade que o perdoava incondicionalmente. É a misericórdia de Deus para nós, quando fazemos o movimento de autotransformação, de autossuperação. O pai, então, abraça-o, dizendo à comunidade, eu perdoo, vocês também o aceitem, porque meu filho voltou. E ele diz, traga uma túnica, calça-lhe a sandália. É o símbolo da integração, do retorno. Todas as vezes que fazemos esse movimento corajoso de integração da nossa psique com o self, que é a mesma coisa que buscar Deus em nós e potencializar e fazer emergir Deus em nós, nós passamos a conectar com as forças do bem. E eles nos agasalham. Reparem como passamos por movimentos, às vezes, de profunda dor e nos sentimos leves como borboletas. Corajosos, viram a mãe e o pai, os pais que perderam duas filhas, no deslizamento de terra em Angra dos Reis. Viram que eles acolheram 3 espíritos agora, tiveram trigêmeos. Hoje de manhã me emocionei profundamente ouvindo a entrevista dessa mãe, quando ela, mostrando uma estrutura psicológica integrada ao self, depois de passar por um movimento de dor que destrói qualquer um, que justifica, não é? Ela disse, naquele momento, eu percebi que seria muito fácil afundar. Seria muito fácil e justificado estacionar. Mas em nome do amor pelas minhas filhas, eu quis ser feliz. Isso é a alma integrada. Eu sei que irei reencontrá-la. A alma que se integra, que se harmoniza, ela passa pelos movimentos dolorosos da existência, que ainda são pedagógicos, mas ela passa com uma dignidade, tirando lições profundas e com uma leveza. Mas quando a alma ainda é rebelde, ela desiste e se queixa e reclama do pai, igual o outro filho. Então, 2 minutos. Ele também disse, tragam um anel que é o símbolo da aliança do pai com o filho. Essa parábola é linda. Na parábola, as vestes oferecidas ao filho pródigo denotam renovação e rejuvenescimento, recomeço e beleza. É a nova oportunidade. A sombra cede imediatamente lugar ao entendimento, favorecendo o sentimento de igualdade em relação às demais pessoas, sem qualquer conflito perturbador. Quando o filho faz o movimento de volta para a casa do pai, o pai o acolhe sem conflito. Ele não impõe condições, ele não espera que o filho bata a porta. São as luzes do alto que vêm até nós quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Não, Cláudio está dizendo, não precisa nem ouvir as desculpas do filho, porque ele mesmo disse para o outro filho, que também não era dele. Era meu filho, Jesus de Nazaré usa essa expressão. Era o meu filho que estava perdido e se encontrou. Se é o self. Encontrou as suas forças. Então, essa é a mensagem que nós trazemos para hoje. A mensagem
consoladora da doutrina espírita é que nós temos muitas razões para nos rejubilar. Os espíritos superiores estão sempre dizendo: rejubila-te, rejubila-te, criatura. Joana de Anjos tem um livro novo agora que é Rejubila-te. Emmanuel tem uma mensagem: rejubila-te. Paulo de Tarso, o insigne apóstolo: rejubilai-vos sempre. Porque estamos todos voltando para a casa do Pai. Alegria, gratidão pela vida. Coragem para enfrentar os nossos medos, sem ilusão, sem personas, sem máscaras. Desenvolver leveza, tranquilidade. Enfrentar a si mesmo, procurar ser feliz. Essa é a mensagem que a gente tem para hoje. Muita paz. Posso fazer a prece? Hoje eu quero fazer de um tudo, que eu estou com saudade. Jesus de Nazaré, amigo do nosso coração, sublime encantor da vida. Longa é a noite da nossa inquietação e dos nossos equívocos. Mas na nossa memória, Senhor, a lembrança inovidável da Tua presença amorosa naquele monte, por trás de Ti, o lago de Genezaré, o arrebol, Teus cabelos dourados. Estendestes as mãos e ali proferiste o mais belo poema, Senhor, que temos conhecimento, as bem-aventuranças. Senhor Jesus, nossa alma ainda inquieta desde aquele tempo, luta para retornar à casa do Pai, para integrar-se às leis divinas. Ajuda-nos, Senhor, coopera conosco, acolhe-nos e estende teus braços amorosos, como fizeste aquela criancinha que correu para ti e que tu a abraçaste. Somos ainda como uma criança, mas temos tanta saudade de ti, Senhor. Nossa profunda angústia é a saudade de ti, dos teus mansos olhos, do teu sorriso amoroso, das tuas mãos amigas. Então, Senhor, abençoa o nosso movimento de integração. Abençoa ainda a nossa pouca coragem, para que ela se avolume no esforço do dia a dia. Rogamos-te também, Senhor, nesse momento, que abençoes, que acolhas, que ampare, que as falanges de espíritos que estão sob o teu comando, ampare e acalme as dores dos nossos irmãos das Filipinas, que estão passando por dores tão superlativas. Aquelas dores são também nossas dores. Rogamos também a assistência para aqueles afetos que estão em nossa casa, que estão em nossa memória, em nossa lembrança agora. Abraça-os, Senhor, ampara-os. Ampara essa casa de Cáritas, fortalece o trabalho de luz, o ponto de luz que aqui se formou,